Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à segunda parte do módulo 5 do nosso curso de Sistemas Operacionais, Programação Concorrente e Comunicação entre Processos. Muito bem, nós vimos no módulo anterior todos os conceitos relativos à implementação da concorrência, não é? Falamos sobre região crítica, falamos sobre a técnica, né, que resolve o problema das condições de corrida, da race condition, que é chamada de exclusão mútua. Né? E nós vimos o quê? Que a exclusão mútua nada mais é do que uma técnica para impedir, não é, que dois ou mais processos acessem um recurso compartilhado simultaneamente, correto? Ok, então na sequência agora, meus amigos, vamos lá. Como implementar a exclusão mútua? Quer dizer, a exclusão mútua pode ser implementada de que forma? Através da desabilitação de interrupções. Na verdade, isso aqui era uma forma, né, antiga, né, de implementação da exclusão mútua. Variáveis de tratamento, alternância. A exclusão mútua também pode ser implementada através dos chamados semáforos. Tá? Nós vamos comentar sobre semáforos daqui a pouco. E vamos falar também sobre alguns outros problemas envolvidos na comunicação entre processos. Seria o chamado problema do produtor-consumidor e o famoso problema do jantar dos filósofos. Ok? Nós discutimos que uma das maneiras de se resolver o problema, né, da condição de corrida ou das condições de corrida é não permitir que um processo acesse a sua região crítica ou acesse um determinado recurso compartilhado, não é isso? Se um outro processo já estiver acessando esse recurso. Ok, agora, se nós pensarmos que um thread ele só vai ser executado a partir do momento em que o outro tenha terminado o seu time slice. Isso, obviamente, em sistemas monocore, né, que tem um processador só. Né? Então, significa que se nós desabilitarmos as interrupções do sistema, um determinado thread ele não vai ser interrompido. Bom, se ele não vai ser interrompido ao término do seu time slice, significa então que uma vez que ele acesse a região crítica, ele vai ficar executando até terminar o uso do recurso compartilhado. Não é? Bom, então a ideia, isso aqui, como eu disse, é uma técnica antiga, tá? Isso aqui não é mais utilizado, isso aqui nós estamos estudando para entender como é que era feito, né? No princípio, tá? Então, na verdade, qual era a ideia? Vamos lá. O processo, ele inibe todas as interrupções logo após entrar na região crítica. Na verdade, não é bem logo após, tá, pessoal? Tem um pequeno erro conceitual aqui. A verdade é, antes de acessar a região crítica ou recurso compartilhado, o processo ele desabilitava as interrupções. Então, se nós temos uma determinada variável x que está sendo utilizada por um processo aqui, então, antes de usar a variável x, o processo desabilitava as interrupções. Logo depois de utilizar a variável x, o processo voltava a habilitar as interrupções. Muito bem. Se o processo desabilitava as interrupções neste ponto, significa que ele não seria interrompido. Se ele não seria interrompido, portanto, ele usaria, não é, o recurso compartilhado aqui de modo exclusivo. Logo após ele usar o recurso compartilhado, o processo voltava a habilitar as interrupções do sistema. Aí sim, este processo poderia voltar a ser interrompido. Tá? Bom, é lógico que isso não é uma boa prática, né? Por quê? Porque dar ao usuário, no caso ao programador, né, a capacidade de inibir as interrupções do sistema é algo muito grave, né, pessoal? Por quê? Porque, veja bem, se o programador interrompe, né, desabilita as interrupções do sistema,
Significa então que uma vez que as interrupções foram desabilitadas, esse sistema passou a ser monotarefa, não é? Monotarefa, ok? Se ele virou monotarefa, portanto, nenhum outro processo poderia ser executado enquanto este estivesse acessando a região crítica. Ah, mas não é esse o objetivo? Não. O objetivo é com que o outro processo que está em execução, que também usa X, não rode. Mas os demais processos que não usam X, que não tem nada a ver com isso, eles podem executar, concorda? Então não faz sentido, né, transformar o sistema em monotarefa enquanto este processo está usando X. Tá? Além disso, um outro problema também é o fato de que o sistema, né, ele, principalmente atualmente, ele pode haver ou pode possuir vários processadores ou vários núcleos, não é? E a inibição só poderia ocorrer naquele núcleo que está executando aquele processo. Tá? Tem a ver com o que eu falei, né, gente? Quer dizer, não faz sentido você desabilitar as interrupções do sistema, transformar o sistema em monotarefa, né, só por causa de um processo. Né? Isso não faz sentido. Uma outra forma seriam variáveis de tratamento. Discutimos já um pouco sobre isso. A ideia é bem parecida com aquilo que discutimos no último módulo. Né? Eu pedi para vocês darem uma pensada como poderia ser resolvida essa questão. E uma ideia seria o seguinte, vamos ver. Dois processos A e B compartilham uma determinada variável x na memória. Tá? Antes de ler o valor de x, o processo, seja qual for, né, deve verificar uma variável de controle para saber se x já está ou não sendo executada por outro processo. Tá? Então, né, os dois processos, A e B, compartilham uma determinada variável x que está na memória, mas antes de usar x, né, vão verificar se esse recurso está travado ou não. Aqui a gente pode observar isso. Né? Vamos supor esse programa. Nós temos aqui então uma variável que foi chamada de lock. Né? Se lock for 0, significa que determinado recurso não está sendo utilizado. Então o processo, vai atribuir o valor 1 à variável lock, né? Continua, né, a execução do programa, atribui o valor 1 a essa variável lock, acessa a região crítica ou recurso compartilhado, no nosso exemplo seria a variável x. Logo depois de ter acessado o recurso compartilhado, ele volta, né, a atribuir o valor 0 à variável lock. Então, quer dizer, se nós tivermos dois processos, A e B, e outros processos, a gente poderia ter aqui o processo C, né, o processo D, vários processos aqui, ou threads, que se utilizam dessa variável x. E todos estes processos, né, ficariam constantemente verificando, tá, o estado dessa variável lock. Se lock for 0, portanto, ele pode continuar executando e acessar a região crítica. Se algum outro processo já tiver conseguido fazer isso, significa que o lock vai estar valendo 1. Então, o outro processo ou thread, né, não vai conseguir continuar a execução, uma vez que lock vai estar valendo 1. Temos também a solução da alternância. A alternância é um conceito onde, entendo os dois processos A e B, um processo passa a vez ao outro processo. Tá? Quer dizer, nós temos aqui uma determinada variável que vale, uma determinada variável vez, tá? Que vai checar de qual processo, né, é a vez de utilizar a região crítica. Então vamos ver aqui. Ó. Eu tenho aqui um processo A, ou um thread A, ok? E um outro processo B do lado de cá. Se analisarmos o código, nós temos aqui, né? O programa, na verdade, isso aqui é um pedaço, tá, gente? Ele continua aqui, certo? O processo está executando, tá? Tem um pedaço de código aqui que ele chamou de região não crítica, ou seja, que eu normalmente costumo trabalhar com vários risquinhos, né? Ou seja, é um código que não nos interessa.
Logo na sequência aqui nós temos a região crítica. Só que antes de acessar a região crítica ou este recurso compartilhado, o que o processo A está fazendo? Ele verifica, né, while vezes diferente de A, né, isso aqui é diferente de A. Bom, então vamos lá. Se a variável vez for diferente de A, é porque não é a vez dele, tá, acessar a região crítica. Isso daqui é um while. Se isso daqui é um while, então ele vai ficar girando aqui. Tá? Ele vai ficar girando nele mesmo, tá? Enquanto vez for diferente de A. Quando vez for igual a A, isso aqui vai ser falso, né? Então ele vai descer, ele vai continuar a execução, aí sim ele vai acessar a região crítica dele e vai passar a vez para o processo B, né? Atribuindo o valor B à variável vez. Muito bem. O processo B faz a mesma coisa, né? Um código aqui que não é crítico, não faz parte da região crítica. Tem um while, é um laço novamente, while vez diferente de B, ele vai ficar girando nele próprio, não é? Enquanto vez for diferente de B. Uma vez que a variável vez seja igual a B, isso vai ser atribuído pelo processo A neste momento aqui. Tá? Então, quando for igual a B, aí sim ele vai descer, vai acessar a região crítica e depois que usar o recurso, né, ele vai atribuir o valor A à variável vez. Ou seja, aí sim volta a ser a vez do processo A. Ok. Quais são os problemas desse tipo de solução? Nós temos um problema muito sério aqui que é chamado de espera ocupada. Tá? Essa espera ocupada também é conhecido na literatura como busy wait. Okay? Quer dizer, o que é o tal do busy wait ou espera ocupada? É o fato de um processo ficar fazendo um teste contínuo da variável compartilhada vez, o que consome desnecessariamente o tempo do processador. Né? Veja bem, gente, nós temos um laço aqui, eu disse a vocês que é um laço, não é? Quer dizer, toda vez que o processo vier aqui, chegar nesse laço e ficar testando a variável vez, ele vai ficar em estado de execução. Concordam comigo? Ele vai ficar executando. Se ele vai ficar no estado de execução, ele vai ficar executando, isso aqui é um laço, tá? Ele vai ficar ocupando o processador desnecessariamente, fazendo o quê? Nada. Concordam comigo? Vai ficar fazendo nada, vai ficar girando neste laço aqui, ó, testando o conteúdo da variável, tá? Isso aqui é um desperdício muito grande de processador, porque ele vai ficar girando todo o seu time slice, ele vai gastar o time slice dele inteirinho, né, executando esse laço, fazendo nada. Tá? Então isso é chamado de espera ocupada. Além disso, um processo só tem a sua vez, né? Só tem a chance de acessar a região crítica se o outro processo entrar e sair da região crítica. Tá? Vocês concordam comigo? Limpar tudo aqui, né, pessoal? Apagar tudo, tá? Para a gente discutir de novo. Veja bem, vamos supor que este processo A, ele está aqui parado, executando esse teste, tá? Quer dizer, ele precisa entrar na região crítica e está lá testando a variável vez. Só que a variável vez, ela está valendo B nesse momento. Se ela está valendo B, então o processo A não vai conseguir entrar na região crítica, certo? Bom, quem é que vai atribuir a vez de acesso a A? É o processo B, quando ele executar esta linha aqui, tudo bem? Agora vamos imaginar o seguinte. A variável vez só vai voltar a valer A, ou seja, este processo só vai conseguir acessar a sua região crítica quando este processo B acessar a região crítica e, ao sair da região crítica, fizer essa atribuição novamente, certo? Agora, vamos imaginar
eu disse a vocês que existe mais código aqui, né? Que seria essa região não crítica aqui, ok? Existe um código. Vamos supor que ele está executando esse código e que ele vai demorar, por exemplo, sei lá, 15 minutos, tá? Executando este código aqui que é da região não crítica. É código comum do processo, tá? Só depois disso é que ele vai chegar aqui, acessar a região crítica e passar a vez para A. Ou seja, enquanto o processo B não terminar de fazer o que está fazendo, acessar a região crítica, tá? E atribuir a vez a A, esse cara aqui que já está querendo entrar na região crítica não vai conseguir por causa do processo B. Ou seja, né, o processo só terá a vez novamente se o outro entrar e sair da sua região crítica. E o pior, se o outro entrar, e se o processo B não entrar na região crítica? E se o processo B simplesmente travar aqui, neste ponto? Vamos imaginar que por algum motivo qualquer, a gente não sabe, né? O processo trava a execução aqui. Se ele travar a sua execução aqui, então ele nunca vai entrar na região crítica. Ele nunca vai atribuir o valor A à variável vez. Portanto, esse cara nunca vai entrar na região crítica, mesmo, né, não tendo acontecido nada, mesmo não estando travado. Um outro problema que pode ocorrer também na comunicação entre processos é chamado de problema do produtor-consumidor com buffer de tamanho limitado. Tá? Bom, o problema do produtor-consumidor é o fato de um processo gerar informações para que outro processo use, ou seja, um processo depende do outro para produzir e para consumir dados. Tá? Então nós temos que imaginar a seguinte situação. Um determinado processo, que é chamado de processo produtor, ele gera dados. Ah, mas que dados? Qualquer tipo de dados, tá? Números, valores, mas ele vai gerar algum tipo de dado e esse dado vai ser lido, vai ser utilizado por um outro processo que é chamado de processo consumidor, ok? Então, o produtor ele insere informações em uma fila, tá? Vamos chamar aqui de buffer, nós já vimos, né, que o buffer é uma posição de memória. E o consumidor retira, tá, os dados dessa fila, desse buffer na memória. Qual é o problema? Ou quais são os problemas, né, nessa relação entre os processos produtor e consumidor? Para o produtor, ele deseja colocar itens na fila, mas ela está cheia. Quer dizer, se o processo consumidor não consumir ou não retirar dados da fila na mesma velocidade que o produtor produz, vai chegar uma hora que a fila vai estar cheia, né, e não vai haver posição naquele buffer, né, para que os dados produzidos sejam colocados. E para o consumidor, deseja remover itens da fila, mas ela está vazia. Quer dizer, o consumidor, o processo consumidor, ele vai tentar ler um dado do buffer, né, da fila, mas não há dados a serem lidos, ok? Ambas as situações são perigosas. Por quê? Porque se o produtor ele não checar, ele não verificar, né, constantemente se esse buffer está cheio, pode acontecer dele continuar produzindo dados e não ter aonde colocar esses dados e, portanto, esses dados podem ser perdidos, não é? O consumidor também, ele pode tentar ler um dado da memória, né, e em não havendo dados para serem lidos, pode acontecer aqui alguma exceção, né, na execução, por exemplo. Soluções simples, ou uma solução simples, é bloquear o produtor, ou seja, colocar ele em sleep, né, ou em estado de bloqueado, já discutimos isso, quando a fila estiver cheia, ou seja, não existe condições lógicas de executar a produção de dados, né? Bloquear o consumidor se a fila estiver vazia. Quer dizer, é preciso que fique verificando, né, que o processo fique verificando constantemente a fila, né, para ver se ela está vazia ou cheia. No caso do produtor, se ela estiver cheia, ele não pode produzir dados, né, para que não haja problema de se perder esses dados. E no caso dela estar vazia, né, evitar que o processo consumidor
tente ler um buffer vazio e gere aí alguma exceção, tá? Portanto, a criação de uma variável compartilhada cont, né, uma variável que vai fazer a contagem dos elementos da fila, né, para gerenciar o número desses elementos. Ok, e deve existir também uma outra variável, né, chamada maxFila, que vai gerenciar o número máximo de elementos que podem ser colocados nessa fila. Para quem quiser entender um pouquinho melhor como é que funciona isso, um exemplo disso, né, existe um código, tá, que está disponível nesse link. Vocês podem acessar o slide da aula, clicarem nesse link, tá, para dar uma olhadinha no código do programa. Muito bem. Para se resolver o problema de acesso a recursos compartilhados entre dois processos, foi desenvolvido um conceito, né, que é chamado até hoje de semáforo. Foi desenvolvido por Dijkstra em 1965. Veja, olha só como é antigo esse conceito, né, gente? E ele foi utilizado inicialmente no sistema operacional TIOS. Tá? Quer dizer, o que é o semáforo, gente? Vamos lá. O semáforo, ele deve ser considerado ou construído, né, utilizando-se uma variável, tá, que sempre deve ser inteira, não pode ser negativa e vai ser manipulada por duas instruções que são chamadas de down e up. Existe uma imagem aqui que mostra exatamente isso, tá? O conceito é bem simples. Vamos imaginar uma determinada variável S, tá, que vai ser do tipo semáforo, ok? Se ela vai ser do tipo semáforo, tá, então significa que o compilador é que vai gerenciar o semáforo. Então observem que aqui já existe uma diferença fundamental entre as técnicas anteriores, né, e o semáforo. Quer dizer, o semáforo ele é um conceito que já foi implementado no compilador da linguagem. Tá? Assim como existe o tipo real, né, o tipo inteiro, né, existe também, o compilador precisa prever a existência de uma variável do tipo semáforo. Tá? Então, como eu disse, isso aqui vai ser um processo automatizado de implementação da exclusão mútua. Okay? Então, vamos imaginar, como eu disse, uma determinada variável S que vai ser do tipo semáforo. Okay? O processo deseja entrar na região crítica. Okay? Então, existe uma determinada variável compartilhada, essa x aqui está cansada de ser compartilhada, né? Mas vamos continuar compartilhando-a. Antes de acessar x, tá? Antes de usar essa variável x aqui, o processo tem que fazer o quê? Executar o down na variável S. Down significa para baixo, né, pessoal? Então, o que acontece? Vamos dar uma olhadinha no código. Aqui na sequência tem um pequeno programinha, né, que vai mostrar isso para a gente de uma maneira mais simples. Vamos lá. Então, nós temos aqui um programa que se chama semáforo. Tá? Deixa eu passar aqui para o marca-texto, é mais fácil, né? Ok, então nós temos um programa que se chama semáforo. Observe, eu estou declarando uma variável S que começa valendo 1. Ok? Legal, eu tenho duas procedures que são chamadas de procedure processo A. Então ela começa aqui, termina aqui. Tem uma outra procedure processo B, que começa aqui e termina aqui. E tem o corpo principal do programa, né, que está aqui. Muito bem. Quando começa a execução desse programa aqui, então, gente, o que vai acontecer? Vamos olhar aqui o corpo principal. Né? Begin, início do programa, par begin. Né? Vocês se lembram que o par begin significa que eu estou solicitando ao sistema que gere threads ou subprocessos, né, para todas as instruções que vierem na sequência. O que eu tenho aqui na sequência? Processo A, ponto e vírgula. Ou seja, eu estou chamando esta procedure A aqui, certo? Bom, como essa chamada de procedure está logo depois do par begin,
Então significa que esta procedure será executada, não é? Sob a forma de um thread, beleza? Legal, então eu vou ter o thread do programa semáforo 1 e agora já tenho o thread, vamos chamar de thread 1, e agora eu já tenho a thread 2, né, da execução desta procedure aqui, beleza. Logo na sequência eu estou chamando a procedure processo B. Tá? Então a procedure processo B também será executada, não é, sobre a forma de um outro thread. Então o sistema vai iniciar um outro thread aqui, que eu vou chamar de T3, né, para executar a procedure B. Legal. Bom, nós temos então aqui a região crítica do processo A, a região crítica do processo B. É claro que isso aqui deve ser um mesmo recurso compartilhado, tá? E veja bem, antes de entrar na região crítica, o processo A está fazendo o quê? Down na variável S. Se nós observarmos aqui em cima, a variável S ela começou valendo 1. Quer dizer, então a variável S valendo 1 significa o quê então? Que as regiões críticas estão livres. Tá? Down, como nós já discutimos, significa para baixo. E nós vimos aqui na definição de semáforo que o semáforo tem que ser inteiro e não negativo. Okay? Bom, se o semáforo tem que ser inteiro e não negativo, quando ele faz o down, tá? Quando esse processo faz o down, desculpe, essa thread faz um down, se o S estiver valendo 1, então o S vai passar a valer 0 e ele consegue entrar na região crítica. Agora, vamos imaginar que esse processo A, essa thread 2 aqui, tá? Essa thread 2 conseguiu fazer isso, está acessando a região crítica, está usando o recurso compartilhado, e de repente o thread 3 chega aqui nesta linha e tenta fazer o down na variável S. Muito bem, o thread 2 já conseguiu fazer o down aqui e já jogou o S para 0. Então na hora que o thread 3 tenta fazer o down na variável S novamente, e S já está valendo 0, e como nós vimos, S não pode ser negativo, então significa que esta região crítica não pode ser usada, ela já está sendo utilizada por outro processo, no caso, pelo T2, ok? Bom, o que acontece então? Na hora que ele tenta fazer o down na variável S, o S já está valendo 0, significando, portanto, que ele não pode entrar na região crítica, o sistema operacional automaticamente vai tirar esse thread do estado de execução e vai colocar esse thread no estado de bloqueado. Okay? Ou seja, acabou o problema da espera ocupada que existia antigamente. Tá? Não existe mais a espera ocupada. Por quê? O processo não vai ficar testando nada aqui, gastando o tempo do processador à toa. Pode entrar na região crítica? Não. Tchau. Sai do processador e fica no estado de bloqueado, aguardando a variável S voltar para 1 de novo. Tá? Na hora que o S voltar para 1, ou seja, na hora que este T2 aqui terminar de usar a região crítica, ele vai fazer um up na variável S. Tá vendo? Então, ele havia feito down aqui em cima, jogou a variável S de 1 para 0. Up em S vai jogar a variável S de 0 para 1 novamente. Tá? Jogando para 1, o sistema vai verificar que havia alguém aqui, tá, em estado de blocked, aguardando esse S voltar a valer 1. Então aí sim T3 volta a execução, né, quando ele for escalonado, joga a variável S para 0 de novo, ou seja, bloqueia a região crítica, acessa a região crítica. Tá? Ou seja, pessoal, então, o semáforo é uma implementação automática da exclusão mútua. Tá? O compilador já vai gerar o código necessário para a implementação da exclusão mútua. Você não precisa ficar se preocupando mais com variáveis, né? E também com o problema da espera ocupada, né, que deixa de existir. Okay? Além disso, uma vez que é uma implementação automatizada por parte do compilador, tá? Significa, portanto, que não vai haver aquele problema de ocorrer, né,
uma condição de corrida no teste das variáveis de controle, no teste dos flags de controle de acesso à exclusão mútua, ok? Um outro problema que também pode acontecer na comunicação entre processos é chamado de problema do jantar dos filósofos, né? Isso aqui também é um caso bastante antigo e foi desenvolvido, né, esse exemplo eu acho muito interessante para a gente entender um problema sério que pode acontecer aqui na comunicação entre processos. Vamos lá então. O problema do jantar dos filósofos é um exemplo clássico de sincronização de processos proposto por Dijkstra também. Neste problema, há uma mesa com 5 pratos e 5 garfos, onde os filósofos podem sentar, comer e pensar. Vocês vão ver que é um exemplo interessante, é um pouco nojento se você for parar para pensar, tá? Mas ele representa bem a situação. Vamos lá. No entanto, para comer, um determinado filósofo precisa necessariamente de 2 garfos. Um que está à sua esquerda e o que está à sua direita. Legal. Então quer dizer que se eu tiver um filósofo sentado nesta posição da mesa, tá? Ele precisa deste garfo e deste garfo. Ele precisa de 2 garfos, tá? Se eu tiver aqui um outro filósofo sentado aqui, ele precisa deste garfo e deste garfo. Opa! Então, só aqui a gente já consegue perceber que pode acontecer um problema aqui, né? Legal. Quando terminou de pensar por ter fome, ele tenta pegar os garfos vizinhos para comer. Então, o cara está pensando, tá? Ele está pensando. Chega uma hora que ele tem fome. A hora que ele tem fome, portanto, ele tenta pegar os 2 garfos, o garfo da direita e o garfo da esquerda. Bom, quando ele termina de comer, ele devolve os garfos à mesa, ok? Acabou de comer, devolve os garfos à mesa. Legal, até aí tudo bem, né? Bom, problema. Se todos terminarem de pensar ao mesmo tempo, vocês se lembram, né? Nós já discutimos com relação a isso, né, gente? De acontecer uma coisa ao mesmo tempo. A probabilidade é muito pequena, mas existe um sujeito chamado Murphy. Não podemos nos esquecer de Murphy, tá? Então, se eles terminarem de pensar ao mesmo tempo e tentarem pegar o garfo da direita, ao tentar pegar o garfo da esquerda, não conseguirão. E irão todos dormir, ou seja, vão entrar em estado de bloqueado, não é? De novo. Quer dizer, o nosso querido filósofo, ele pega o garfo da direita. É dele, tá? Esse garfo é dele. Esse nosso outro querido filósofo aqui, que está sentado, ele pega o garfo da direita. Esse garfo é dele, certo? Bom, na hora que este filósofo tenta pegar o garfo da esquerda, ele não vai conseguir, porque este nosso amigo aqui já o pegou. Na hora que este nosso amigo aqui tenta pegar o garfo da esquerda, desculpa, ele não consegue, porque este já pegou. Entenderam isso, gente? Ou seja, ninguém vai conseguir jantar, não é? Por quê? Porque todos vão pegar o garfo da direita e na hora de pegar o garfo da esquerda não conseguirão. Tá? Então, a situação na qual todos os processos de um sistema estão bloqueados é chamado de deadlock ou travamento, tá? Quer dizer, quando os processos de um determinado sistema simplesmente deixam de funcionar, a gente chama isso de deadlock, tá? Muito bem. Qual seria uma pseudo-solução, uma solução rápida para isso? Após pegar o garfo da direita, o processo, ou o nosso filósofo aqui, ele vai verificar se o da esquerda está disponível. Se não estiver, ele devolve o garfo da direita e tenta pegar novamente os 2 garfos mais tarde. Certo? Parece uma solução interessante. Porém, existe a possibilidade dos filósofos, né, no caso aqui os nossos processos,
ficarem pegando e devolvendo garfos indefinidamente. Ou seja, ele pega o da direita, olha para o da esquerda e está ocupado. Imagina todos os processos fazendo isso ao mesmo tempo. Devolve o da direita. Pega o da direita, olha para a esquerda, está ocupado. Devolve. Ou seja, pode ficar rodando, né? Rodando, mas não travados, né? A vida inteira. Okay? Ou seja, essa situação aonde os processos ficam rodando, tá? Ou seja, eles estão alternando entre rodando e pronto, somente tentando pegar os garfos, sem jamais comer, é chamado de live lock ou starvation. Okay? Então, starvation é uma situação onde os processos eles ficam executando, não é? Mas simplesmente não conseguem utilizar os recursos que precisam. Tá? Bom, uma melhora daquela pseudo-solução seria o quê? Fazer com que o filósofo, quando não conseguir obter o segundo garfo, devolva o primeiro, espere um tempo aleatório e tente novamente. Okay? Neste caso, a probabilidade de starvation é muito pequena, mas é existente e há contextos nos quais não pode haver falhas. Por exemplo, um software de controle de segurança em uma usina nuclear. Né? Bom, então, para evitar esse starvation, o que o Dijkstra propôs aqui? Que um filósofo ele pega um garfo, mas quando ele não consegue pegar o segundo, ele devolve o primeiro. E ao invés de pegar novamente imediatamente o garfo, tá, ele aguarda um tempo aleatório. Quer dizer, se todo mundo pega o garfo da direita e ao tentar pegar o da esquerda não consegue, se todos devolverem o garfo da direita e aguardarem um tempo aleatório, é difícil, não é? Que eles escolham um mesmo tempo para voltar a pegar o garfo. Tá? Mas, de novo, não podemos nos esquecer de Murphy. Tá? Então, apesar de starvation ser minimizado nessa situação, ele ainda pode acontecer. Por que a concorrência é relevante? Vamos ver. Em muitos cenários, a concorrência não pode ser evitada porque é uma parte inerente do sistema a ser desenvolvido, pois esse sistema manuseia estímulos que podem ocorrer simultaneamente no mundo externo ao sistema computadorizado. Por exemplo, vários clientes de um banco podem solicitar transações bancárias ao mesmo tempo. Já trabalhamos esse caso no módulo anterior, na primeira parte do módulo 5. Né? Vários visitantes de uma livraria virtual, isto é, visitantes de sua página na internet, podem ao mesmo tempo solicitar buscas de informação ou compras de livro. Tá? Quer dizer, imagine que você tenha lá 10 livros, né, de um determinado título, né, 10 exemplares de um determinado título em estoque na sua livraria. Aí você tem uma loja virtual e existem 25 pessoas consultando esse livro no mesmo momento. E se os 25 resolverem comprar os 10 livros que existem lá? Tá? Quer dizer, o sistema tem que tratar isso. Né? Um sistema de monitoramento de segurança de um prédio pode lidar, ou deve lidar, né, ao mesmo tempo com as várias imagens e demais informações sendo coletadas. Quer dizer, concorrência, gente, é um problema, não é um problema, mas é um fato que vai acontecer, né, durante o desenvolvimento de sistemas. E muitas vezes problemas como deadlock e starvation podem acabar acontecendo. Tá? Então é importante que se utilize de todos os recursos para que se minimize a probabilidade de que eles ocorram. Mas podem ocorrer. Tá? Mas podem ocorrer. Ok, então aqui nós temos um Aprenda Mais. Estou sugerindo aqui alguns links, tá? Então, por favor, acessem esses links, deem uma lida. É muito importante essa parte de concorrência para o bom entendimento, tanto de sistemas operacionais, quanto de outras disciplinas que você ainda vai estudar no seu curso.
Então este é o fim do módulo 5, na segunda parte. Tá? Acesse os links recomendados, faça as atividades propostas, estudem e discutiremos no nosso próximo encontro mais detalhes a respeito desse assunto. Muito obrigado, até a próxima.